Olá, pessoal! Aqui é a Letícia do canal Leti Artes Crochê. E hoje nós vamos para a aula número 3 do curso Amigurumis para Iniciante, tá? E hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente estava aprendendo nas aulas anteriores. Na aula anterior, nós aprendemos como fazer um nó corrediço e também um anel mágico, tá? E hoje, pegando o nó corrediço, nós vamos dar sequência em como fazer um trabalho de forma linear, ou seja, de forma reta, dando sequência até formar um tecido, tá? E nós vamos precisar, então, revisar o nó corrediço. Então, só para poder lembrar aqui, ó, nós pegamos o fio, damos uma volta no dedo fazendo um X, você pode usar 2 dedos também, tá, gente? Não tem problema. Segura aqui, ó, pega essa argolinha, tá? Eu vou trazer o fio que tá vindo do novelo por dentro aqui, ó, tá? A ponta tá aqui. E vou segurar. E vou pegar o fio, a pontinha que tá sobrando, ó, e vou puxar. Eu fiz aqui, então, o nó corrediço. Vou ajustar aqui o tamanho dele, o tamanho da agulha. Tá bom? Então, lembrando aqui, esse nó corrediço, ele não pode estar muito apertado, ele precisa estar num tamanho ideal para passar a agulha. Ele não pode estar muito largo também, para que também o trabalho não fique feio, tá? E o que eu vou fazer agora? De qualquer trabalho de forma linear, é com a correntinha. Eu consigo fazer dessa forma, começando com o nó corrediço, tanto formatos em quadrado, retângulo e até oval. A gente vai trazer, ó, pegar aqui, ó, eu vou pegar o fio, vou laçar na agulha e vou trazer ele para dentro dessa argolinha aqui, ó, tá? Eu vou trazer para dentro dessa argolinha. Agora eu formei aqui outra argolinha, que também é corrediça, tá vendo? Tá vendo? Ó, eu consigo ajustar o tamanho dela. Então, agora eu vou pegar o fio novamente que vem do novelo, tá? O novelo tá aqui, ó, o fio tá vindo de lá. Eu vou pegar e envolver na minha agulha. Vou usar o gancho da agulha para trazer ele, ó, lembrando que o gancho tem que estar, ó, na direção da emenda aqui, ó, da parte de baixo da argolinha, para poder a agulha poder passar. Se eu tentar trazer de cima ou de lado, o gancho vai agarrar na linha e eu não vou conseguir passar com a agulha. Vou envolver novamente o fio na agulha e vou trazer esse fio para dentro da argolinha. Dessa forma, eu tô aqui, ó, fazendo correntinhas. Eu vou fazer mais algumas aqui, tá bom? Então, aqui nós temos aqui as correntinhas feitas. Você precisa entender o seguinte, você não pode, à medida que você estiver aprendendo aí a fazer a correntinha, você tem que sempre ver se as suas correntinhas estão de tamanhos iguais, se elas não estão largas, nem muito apertadas, porque nós vamos trabalhar em cima delas. É em cima das correntinhas que nós vamos tecer o tecido, a peça que a gente está querendo desenvolver aqui. Como que a gente trabalha, então? Eu vou pegar em cima, ao invés de eu começar nessa última correntinha que eu fiz, eu vou começar na que está atrás dela. Eu vou colocar a minha agulha dentro dessa correntinha, vou pegar o fio, ó, trazer o fio que vem do novelo para frente. Eu vou ficar com 2 argolas na minha agulha. Vou pegar o fio novamente, vou envolver na minha agulha e vou usar o gancho, ó, para passar por dentro das 2 argolinhas. Aqui é um ponto baixo. Veja, vou fazer novamente. Vou colocar na próxima correntinha que tá vindo aqui, ó. Vou trazer o fio, ó, vou envolver o fio aqui, ó, na agulha. Vou puxar esse fio para dentro da corrente, trazendo ele para cá, para frente. Vou ficar com 2 argolas na agulha. Agora eu vou pegar o fio novamente, vou envolver na agulha e vou trazer para dentro das 2 argolinhas que está aqui na minha agulha, ó. Esse é o ponto baixo, eu fiz 2. Aqui, ó. 1, 2, 3. Eu fiz 3. Se você olhar por cima aqui, ó, temos 3 pontos baixos aqui em cima da corrente. E assim eu vou dando sequência até o final da corrente, tá? Eu vou fazer aqui alguns outros pontos na corrente, para a gente chegar até o final dessa corrente aqui, ó. Então, olha só como é que vai ficando o trabalho. A gente vai fazendo
de forma que vai construindo aqui um tecido. Esse foi o ponto baixo. Agora nós vamos fazer, ó, vou fazer a correntinha, tá vendo? Eu pego o fio, passo por dentro da argolinha, fiz uma corrente. E agora eu vou virar o trabalho, tá? Vai ficar do lado avesso aqui. E aí eu vou trabalhar nesses pontos aqui, ó, do ponto baixo, em cima dos pontos baixos. Então, eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz uma corrente só, eu vou fazer mais uma, porque eu quero fazer o ponto médio alto. Meio ponto alto, melhor dizendo. Eu preciso da altura de 2 correntinhas para o meio ponto alto. A gente vai pegar agora na correntinha, ó, lembrando que aqui são as duas correntinhas que eu fiz, aqui está o primeiro ponto, ó. O primeiro ponto da base é esse aqui são as correntinhas, tá? Vou envolver a minha agulha no fio e vou colocar a agulha no ponto de base. Antes de eu colocar a agulha, eu preciso envolver a linha na agulha, tá? Para fazer o meio ponto alto. E aí, depois eu coloco aqui, ó, pegando as 2 argolas, tá vendo aqui? E aí eu vou trazer o fio que vem do novelo para frente. Eu vou ficar com 3 argolas agora na minha agulha. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio, novamente envolver o fio na minha agulha, trazer ele agora para dentro das 3 argolinhas. Esse é o meio ponto alto, tá? Novamente, eu envolvo a agulha com o fio, introduzo no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo novamente e eu fico com 3 argolas. Envolvo novamente o fio na agulha e passo esse fio por dentro das 3 argolinhas. Aqui é o meio ponto alto, gente. Vamos fazer mais uma vez para não ter dúvida? Ó, envolvo o fio na minha agulha e vou para o próximo ponto de base. Puxo o fio que está vindo no novelo para frente, ó. E faço aqui, ó. Vou ter 3 argolas na minha agulha agora. Vou envolver o fio novamente na agulha e vou puxar esse fio para dentro das 3 argolinhas, meio ponto alto. Vocês estão reparando que o ponto baixo, ele é um pouquinho menor do que esse ponto aqui? Porque ele é maior do que o ponto baixo. Eu vou fazer aqui até o final, para dar continuidade aqui, ó. E vou até chegar no final dessa base aqui, dessa base que eu estou trabalhando, tá? Então, cheguei aqui no final, trabalhando ponto sobre ponto, tá? O ponto baixo aqui, ó, eu trabalhei os pontos meio ponto alto em cima de cada ponto baixo que eu desenvolvi embaixo. Agora, vou mostrar para vocês como que a gente faz o ponto alto, tá? A gente aprendeu o baixo e o meio ponto alto. Agora nós vamos aprender o alto. Então, vamos precisar aqui, ó, de fazer 3 correntinhas, tá? 3 correntinhas de altura aqui para o ponto alto, porque ele é um pouco mais alto que esses 2 que nós acabamos de fazer. Vou virar o trabalho, vou envolver a agulha no fio, começa parecido com o meio, mas ele tem um final diferente. E vou colocar no próximo ponto de base. Lembrando que aqui, ó, eu fiz 3 correntinhas, 1, 2, 3. Aqui é o meu primeiro ponto da base. Então, eu tenho que colocar passando por dentro dessas 2 argolinhas aqui, do primeiro ponto aqui, ó, de base. O primeiro ponto de base é esse daqui. Então, eu preciso envolver o fio primeiro na agulha, tá? E eu vou colocar agora, ó, dentro desse primeiro ponto de base, tá? E vou trazer o fio para frente. Vou ficar com 3 argolas igual no meio ponto alto. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou envolver o fio novamente na agulha, mas eu vou tirar apenas 2 argolinhas. E vou ficar com 2. E vou envolver novamente e puxar para dentro dessas 2. Aqui eu fiz o ponto alto. Tá vendo que as correntinhas estão na altura do ponto? Vou fazer novamente, envolver o fio na agulha, coloco no próximo ponto de base, pegando as 2 argolinhas, ó. Tá? E vou trazer o fio para frente, ficando com 3 argolas na agulha. Agora eu vou passar o fio, vou envolver o fio na agulha novamente, passar por dentro de 2, envolvo o fio novamente, passo por dentro de 2. Fiz o segundo ponto alto, ó. Novamente, envolvo o fio na agulha,
coloco no próximo ponto de base, vou trazer o fio para frente, fico com 3 argolinhas, passo novamente, laço a agulha no fio novamente, ó, e passo por dentro de 2 argolinhas, fico com 2, passo o fio novamente na agulha, passo por dentro das 2 argolinhas, e aí eu fiz o ponto alto, tá? E eu já fiz aqui ponto baixo, ponto meio ponto alto e ponto alto, tá? Para quem tá tendo dificuldade, gente, é só voltar, ver de novo passo a passo, assistir novamente, dessa forma que a gente vai aprendendo. No começo, eu tinha tanta dificuldade de lembrar que eu precisei anotar o passo a passo de como fazer cada ponto, porque eu acabava esquecendo e não lembrava como que fazia. Se precisar, faça isso também, tá? Me ajudou muito e pode ajudar você também. Vou terminar aqui e depois eu volto para a gente dar continuidade. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês do ponto alto. Quando você envolver o fio, colocar a agulha no próximo ponto e trazer o fio, tem cuidado para você não repuxar essa argola aqui para cima dessa forma, porque senão o ponto vai ficar feio. Não tem necessidade de você puxar essa argola para cima, você pode deixá-la na altura que está aqui, ó, da sua agulha, na largura da sua agulha. Você vai pegar o fio que vem do novelo sem repuxar esse daqui e vai trazer por dentro desses 2 primeiros. Olha como é que já alcançou aqui a altura do ponto alto. Não precisou eu puxar o fio lá para cima para dar altura, tá? Ele automaticamente já faz a altura que eu preciso à medida que eu vou tecendo ele, tá? Só esse detalhe que eu havia esquecido de falar. Então, vou dar continuidade até o final aqui para a gente poder ver aqui, ó, como que fica o trabalho no final aqui desse processo. Não, cheguei no final, fiz aqui ponto sobre ponto. Lembrando que nós começamos aqui com um ponto baixo, que ele vem até aqui, ó. Essa que é a altura aqui, ó, ele chega até aqui, a altura do ponto baixo. Ele chega até aqui, ó. Esse aqui é o ponto baixo. Aqui nós temos um meio ponto alto, e chega até aqui, ó. Ele é um pouquinho maior que o ponto baixo. E aqui nós temos o ponto alto. Nós aprendemos, então, os 3 pontos básicos do crochê, tá? Esses são os 3 pontos básicos do crochê, o baixo, o meio ponto alto e o ponto alto. Com esses pontos, você consegue desenvolver vários trabalhos, roupinhas, acessórios, seja chapéu, bolsa, até sapatinho para boneca. Todos esses pontos a gente consegue trabalhar aqui desenvolvendo várias peças, tá? Lembrando que você pode tanto fazer uma estrutura retangular como uma estrutura quadrada, tá? E também a oval. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um trabalho oval. Me aguardem que eu já volto. Olá, pessoal. Então, continuando aqui, eu voltei aqui, eu fiz 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas aqui. E aí, como que eu faço, então, o trabalho de forma oval, né? Ainda de forma linear, mas de forma oval. Eu vou começar aqui, ó, fazendo uma correntinha a mais, e começando aqui a partir da segunda de trás para frente, colocando aqui, ó, a minha agulha no meio, trazendo para frente aqui, ó, um ponto baixo, tá? Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Agora eu vou colocar minha agulha na próxima correntinha, fazendo outro ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. E agora, ó, tá faltando só mais uma correntinha aqui, tá vendo? A última correntinha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento. O que que é um aumento? É quando eu faço vários pontos no mesmo lugar, tá? Então, eu vou pegar o fio, trazer para frente, vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui. E vou no mesmo lugar que eu fui antes, ó, e vou fazer mais um ponto baixo. E eu vou mais uma vez, é um aumento triplo. Eu faço 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá?
Então, aqui, ó, nessa última correntinha, eu fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Dessa forma, o que eu fiz? Eu virei, eu dei uma volta no meu trabalho. E esse tipo de técnica a gente usa para fazer bases de bolsa, sapatinhos, tá? E outras coisas também. Agora eu vou para o próximo ponto. O próximo ponto é aqui, ó, na correntinha. Então eu vou fazer continuando aqui o ponto baixo até chegar na última aqui, tá? 2. Peraí que eu peguei. O fio aqui tá desfiando. 2. Agora mais um aqui, ó. 3. E aí, nesse mesmo local, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Na verdade, só mais um. Aí, olha, eu fiz aqui a forma oval, tá? E agora eu vou para a segunda carreira. É onde eu preciso estar usando aqui, ó, um marcador, tá? Você pode usar um pedacinho de fio, que também serve como marcador, tá? Eu vou usar esse daqui, que é mais fácil de colocar e tirar. Eu vou marcar o meu primeiro ponto da segunda carreira que eu vou desenvolver aqui, tá? Eu vou pegar aqui, então, o próximo ponto tá aqui, ó. O próximo ponto tá aqui, ó. Eu vou colocar a agulha por dentro dele. Então, eu vou trazer o fio, o fio do novelo para frente, eu vou ficar com 2 argolas e fazer o próximo ponto baixo aqui, ó, da segunda carreira. Esse primeiro aqui é o primeiro ponto baixo da segunda carreira, então eu preciso marcar para saber onde ele está, senão eu não vou nem enxergar ele depois. Então, aqui eu começo fazendo um aumento, fazendo mais um ponto baixo nesse mesmo lugar. E dou sequência agora em cada ponto baixo que está aqui na lateral. Ó, dando sequência em ponto sobre ponto, até chegar aqui no ponto do meio. Ó, aí aqui chegou naqueles 3 que eu fiz. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer um aumento, só com 2, tá, gente? 1 e 2. Eu fiz um aumento aqui. Aí nesse do meio, que é a pontinha aqui, ó, que é do terceiro que eu tinha feito anteriormente, do terceiro não, segundo, eu vou fazer só um ponto baixo. E nesse do cantinho, ó, tá vendo? E nesse próximo eu vou fazer outro aumento, para ficar seguindo a sequência, né, de forma oval aqui que eu quero. E agora eu faço ponto sobre ponto, ó, próximo ponto, próximo, e aqui eu faço mais um ponto, e aqui um aumento. Aí, ó, eu tô fazendo aqui de forma oval, tá? Começando com correntinhas, tá, gente? Então, a aula de hoje foi essa daqui. Isso daqui geralmente é feito com pontos baixos, tá? Para poder ter estrutura e para poder ter uma base bem forte, tanto para fazer sapatinho de boneca, como para fazer sapatinho de criança também, de bebê. Pode fazer também a base para uma bolsa, né? Claro que aí, no caso, você teria que fazer mais correntes, fazer com fio maior, mais grosso, tá? Mas, basicamente, esse tipo de estrutura aqui é feita para iniciar um trabalho de forma oval, tá bom, gente? Então, eu já expliquei para vocês aqui como que faz de forma reta, de forma linear e aqui de forma oval. Na próxima aula, a gente vai retomar o anel mágico e como que a gente faz estruturas circulares, tá? Que é a base de um amigurumi, para fazer a cabecinha de um bichinho, para fazer o corpinho também de alguns bichinhos, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. E até lá! Tchau!